Deus, aleluia. Deus tem feito grandes coisas aqui nesta igreja, grandes coisas, ainda há muito por ver. E nesse há muito por ver, essa semana eu tenho escutado muitas palavras, muitas mensagens de muitos pregadores. Eu estava até conversando com o pastor Vanderson no dia de hoje, e o Senhor, a cada dia mais, Ele tem me alimentado, tem falado comigo, tem falado com você. Eu tenho comentado várias coisas com algumas pessoas, e hoje não é diferente. O Senhor tem colocado alguns temas no meu coração, e um deles é: levante-se. Não é momento nós mais ficarmos parados, mas é momento de nós levantarmos a nossa voz e seguirmos em frente. O interessante é que eu estava comentando hoje com o pastor Vandes, eu nem tinha olhado o calendário, nem sabia que era eu, mas o Senhor colocou tão forte essa palavra no meu coração. Eu falei: cara, eu preciso pregar sobre isso. Aí eu olhei e falei assim: não, será que sou eu? E aí o pastor José colocou assim: não, é você. Aí na hora o seu Espírito Santo falou assim: ó, lembra, a oportunidade é sua, é hoje que você vai falar sobre isso. Que o seu coração arda de novo, que o seu coração comece a arder pela palavra do Senhor, que o seu coração possa ser renovado no dia de hoje, não apenas da sua forma, não do seu, mas que as suas ações sejam coerentes com o Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. E hoje, meus irmãos, eu quero falar hoje, eu acho que uma das palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, quero que você abra a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículos de número 14 até os versículos de número 30. Na verdade, alguns versículos eu até coloquei aqui frisado, pena que não pegou alguns, mas eu quero só ler algumas partes deles, do 14 até o fala, até onde. Amém, igreja? Então, Mateus, capítulo número 25, versículos de número 14 até o versículo de número, acho que 19, alguma coisa, mas vamos lendo aqui. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes a ele os seus bens. O versículo número 15 diz: a um deu 5 talentos, e ao outro deu 2 talentos, e ao outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu de viagem. 16. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma que o recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido talentos afastou-se, cavou no buraco na terra e escondeu um dinheiro que o Senhor havia confiado aos seus cuidados até aqui. O interessante, meus irmãos, que a palavra fala que o Senhor havia lhe confiado talento, dons, posso dizer assim. O Senhor nos confia a todos nós que estamos aqui talentos que Ele nos dá dia após dia, conforme o texto fala, como ali, conforme a sua capacidade. O Senhor nos dá. Alguns Ele dá 5 talentos, a outros Ele dá 2 talentos, e a um Ele dá 1 talento, mas Ele não deixa sem ninguém talento. Ele deixa todos os servos com responsabilidade. A eles foi confiados talentos. Se nós olharmos, eu quero que você vai acompanhar alguns heróis, eu posso dizer assim, alguns profetas da Bíblia, que nos ensinam como carregar talentos nas nossas vidas e nos dias de hoje. Interessante, meus irmãos, que eu quero falar 4 chaves que vão nos levar a nossa geração para frente, 4 chaves que vão nos levantar totalmente da onde estamos. A primeira chave é nos levantarmos em meio aos tempos de crise. Como levantar quando estamos para baixo? Como levantar quando nada vai bem?
como não pensar no primeiro? Abraão, pai da fé. O filho não chegou, a promessa não se vindou, e houve fome aonde eles estavam. E aonde ele estava, ele fazia sacrifícios a Deus, porque Deus andava com Abraão, Deus falava com Abraão, e Deus estava com Abraão. Mas o povo não entendia aquilo e olhava a Abraão, o que ele está fazendo? E a palavra fala que ele pegava sacrifícios e levava até Jesus e até Deus. No momento ali ele sacrificava, e ali ele adorava a Deus, e as pessoas olhando em volta, o que esse cara está fazendo? Está louco? Até quanto tempo ele está andando, e até agora Deus não deu um filho, o filho da promessa? Não, aonde nós saímos de lá, que ele falava que ele ia ser gerações, a geração dele seria como a estrela do céu, mas nada aconteceu. Abraão confiava, mas o povo não entendia. Abraão sabia que Deus era possível, mas o povo não seguia. Era difícil. Momentos em que muitas das vezes nós queremos ficar no nosso casulo, momento onde nós queremos ficar dentro do nosso conforto. Pastor, é errado ficar dentro do seu conforto? Não, mas tudo tem o seu tempo. Cada deserto tem o seu momento de você se levantar. Cada momento é momento de você acreditar em si, e Deus fala: filho, levante-se. Abraão, nenhum momento perdeu a fé em Deus, nenhum momento ele duvidou das promessas que o Senhor tinha para ele, e as promessas que o Senhor ainda vai nos dar. O interessante é que lá na frente a gente aprende isso. Abraão se levanta. Da mesma forma que nós olhamos um outro profeta, que é exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje, Jó. Como não pensar nele? Jó, por muitas das vezes, tinha de tudo, o melhor da boa terra, ou melhor, quando de repente sumiu. E aí aconteceu com Abraão, e aconteceu com Jó. Cadê o seu Deus para te livrar desse sofrimento? Onde está o seu Deus nesse momento em que você mais precisa? Eu separei uma parte que fala em Jó capítulo número 1, versículo 8, fala: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Em meio aos tempos de crise que você está vivendo, é momento de você adorar ao nome daquele que te fez, aquele que te livrou, aquele que te formou. Como cantamos agora, Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. Não é momento de você olhar para trás, mas é momento de você olhar para Jesus. As circunstâncias que estão à sua volta dizem que não é possível, dizem que não vai acontecer, mas Deus já liberou a promessa para você. É momento de você olhar para Ele e seguir em frente. Levante-se, levante-se. Nos momentos das maiores dificuldades, não fique parado, levante-se. A segunda chave, como disse, irmãos, Deus falou muito comigo no meu coração, muito. Nós precisamos levantar e confiar no Deus que está cuidando de nós para os desafios que virão.
ainda há muitas coisas que vão acontecer, pastor. O amanhã, como que eu vou fazer? Amanhã eu preciso trabalhar, meu carro quebrou, eu não tenho nada para comer em casa, como que eu vou fazer para voltar? Talvez para o Rio. Calma, Deus proverá. Não se desespera. Não é momento de você ficar angustiado, mas apenas confiar em Deus. Como não pensar em mais uma lição para nós em Elias? Em 1 Reis, no capítulo número 18, não precisa nem abrir aí, Josi, diz que Elias estava ali, naquele momento ali, eu quero falar para você quanto ele estava contra os profetas de Baal e de Azera, aonde ele falava: não, clama aí para o seu Deus, faça um altar, prepare um altar aí, clame aí. Apenas quem tem a confiança em Deus vai além, porque quem não tem confiança para diante disso. Elias sabia quem era Deus, conhecia a Deus, da mesma forma que você conhece a Deus, você sabe aquilo que Ele pode fazer. Elias clamou ao Senhor. Estou encurtando o texto, meus irmãos, que eu quero falar de mais coisas, mas nós precisamos viver e crer que Deus ainda vai fazer. Por que eu estou dizendo isso? É uma geração incrédula, é uma geração que não acredita no amanhã, é uma geração que não crê em que Deus vai fazer. Mas Elias nos mostra que a confiança em Deus é necessário. Mas primeiro, nós precisamos arrumar o altar. Mas primeiro, nós precisamos preparar e confiar em Deus. A água que Ele derrama não é apenas, nossa, Elias está com muita confiança colocando água. Não, quem crer no Senhor sabe que Ele é possível de fazer todas as coisas. Não é uma coisa não, é todas as coisas. Cremos em Senhor, nós precisamos crer totalmente que o Senhor é possível. Se Ele ficasse triste, se Ele não ficasse isolado, Ele não teria se levantado em nenhum momento, Ele não teria confiado no Senhor, Ele teria ficado sentado e não teria visto o sobrenatural de Deus acontecendo naquele momento. Levante-se, levante-se, apenas assim você vai ver o fogo caindo do céu. Elias viu, e ele sabia que o Senhor iria atender o pedido dele. Qual é o seu pedido? Qual é o seu impossível na noite de hoje? O que você tem passado? O que você tem vivido? É momento de você se levantar e não duvidar mais. Não, isso aqui é o Senhor, a minha conta está negativa, não é possível, não é possível. Palavras que o Senhor tem colocado no meu coração, que até eu falo: Senhor, não é possível, filho, eu estou te dizendo, calma, é possível. Não duvide, apenas creia. O amanhã pertence a mim, não a você. Você é homem, mas se você olhar o Espírito, se você olhar com seus olhos espirituais, você vai enxergar o sobrenatural já chegando. Seus olhos carnais não verão a glória de Deus. O que te limita é a sua carne, é o seu pecado, aquilo que você tem dentro de você. Mas se você tirar isso de você e olhar para Deus, se entregar totalmente a Ele, você verá a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Terceira chave. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não tem mais forças para se levantar, Deus levanta pessoas ao seu redor para te apoiar a seguir em frente. A palavra fala, meus irmãos, que mesmo Davi sendo perseguido no seu reinado, mesmo ele sendo perseguido para o seu próprio filho, para a sua própria geração, o Senhor levanta valentes de Davi,
pessoas que protegeram a Davi em várias guerras, pessoas que o Senhor usou para matar milhares de pessoas. O Senhor está usando você para erguer essa igreja. Deus está levantando pessoas para manter outras casas dele. Deus está levantando pessoas para acreditar e seguir em frente. Não é momento mais de você ficar desanimado, é momento de você olhar para Deus e seguir em frente, porque as pessoas vão começar a te levantar. Ei, bora, vamos caminhar. Não é momento para você baixar a cabeça, vamos embora. Deus precisa de você, pessoas precisam de você. Vamos em frente, chega. Deus fala: levante-se, levante-se. E o mais interessante, meus irmãos, é que a promessa de Deus era com Davi. Davi estava totalmente no seu casulo. Não, agora é a minha morte. Não, Deus fala: não, agora não é o seu fim. Eu não vi isso para você. Levante-se. É momento de você se levantar. Não é momento mais de você olhar para baixo, mas é momento de você olhar para Deus. Mais uma vez. Quarta chave. Que eu mais gosto. O levante. Você precisa se levantar, porque os seus sonhos virão ser realidade. Como não falar dessa pessoa? Como não falar de José? Como não falar de José? Como não falar de José? Nossa, fala, pastor, você falou umas 80 vezes José? Sim. José, ele era uma pessoa sonhadora. Enquanto estava com a sua família, enquanto tudo ia bem, Deus deu um sonho para José. Aonde ele viu pessoas, meu pai, minha mãe, meus irmãos vão se ajoelhar perante mim. Só o que ele não sabia é que sua vida seria virada dos avessos. De filho, ele foi ser escravo. De escravo, foi ser ali chefe de algumas pessoas. Mas uma coisa é verdade: em nenhum momento Deus abandonou a José. Em nenhum momento Deus falou que o sonho dele não iria acontecer. Em nenhum momento Deus falou: não, esse caminho que você está levando está errado. Muito pelo contrário, ele falou: vai, segue. José, conforme ele foi caminhando, ele foi aprendendo algumas coisas. Deserto é momento de nós aprendermos a como se levantar. Não é momento de nós ficarmos parados. Ele caiu dentro daquele túnel, alguém resgatou. Levaram ele para a casa de Potifar, ali ficou. Tempo depois, ficou preso, ali ficou. Alguns achando que as pessoas tinham se esquecido de José, mas não, Deus não se esqueceu dele. Nenhum momento Deus se esquece de você. Nenhum momento Ele sabe o teu nome. Ele não é Deus que fala: ei, psiu, não, Ele chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é, Ele conhece a sua história, Ele sabe que você é, Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você pode fazer. Então por que você ainda está dentro da prisão? O interessante, meus irmãos, que José saiu quando Deus viu que ele estava totalmente preparado para assumir o governo. Deus não tirou ele antes. Não, Deus não tirou. Era o momento dele. Enquanto Deus não viu que José estava pronto, ele disse assim: Faraó tem um sonho. E ele sonhou. E a partir desse ponto, José foi ser governador. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que tempos ruins virão, tempestades virão, mas é momento de nós nos levantarmos, é momento de nós acreditarmos que o Senhor vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas e na vida dessa igreja. Levante-se, levante-se. Quinta e última chave. Eu falei de 4.
As 4 foi falando de alguns profetas, foi falando de alguns heróis, mas essa chave eu quero falar de nós. O Senhor nos preparou, o Senhor nos deu habilidades, o Senhor nos deu talentos, o Senhor nos deu bênção sobre as nossas vidas. Mas se nós não crermos que o Senhor pode fazer, nós vamos fazer exatamente como a continuação do texto fala, que o servo enterrou o seu talento. Josu, põe para mim, por favor, mais fácil eu ler aqui. A palavra fala assim, que por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja aqui, que aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde eu não semeei. O que é? Se você não plantar, você não vai colher. Se você guardar, você também não vai colher. Você precisa plantar, você precisa se levantar. E ele continua: lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Se você guarda o seu talento, se você não exerce o seu talento, o Senhor te lança fora. Não sou eu que estou falando, não é o pastor Rodrigo, é o Senhor que está falando para nós nessa noite. Levante-se. Não é momento mais de você ficar guardando o seu talento. Lembra onde você enterrou? Vai lá, cava e aplica. Vai lá, cava e refaz de novo. Vai lá, cava e recomeça de novo. Vai lá, cava e veja o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Veja que Deus está agindo com você. Não é momento de você mais pensar no amanhã, é momento de você acreditar que Deus vai fazer. Vai, cava e comece. Comece. Apenas se você recomeçar, apenas se você fazer, veremos. Deus vai levantar pessoas com sabedoria. Deus vai levantar pessoas que vão fazer o evangelho como nunca fizeram. Deus vai levantar pessoas que vão agir nessa igreja como nunca. Deus vai levantar intercessores que vão orar tanto por essa igreja, tanto como as outras igrejas, tanto nos hospitais. Deus vai levantar pessoas que vão não fazer pela obrigação, mas fazer porque Deus está falando para fazer. Deus vai levantar pessoas sedentas por Ele, que não tem um compromisso. Não, eu não vou falar para essa pessoa não. Ei, você precisa de Jesus, acredite na cruz, Deus pode fazer. Vem, levante-se. Não é momento mais de você não acreditar, é momento de você fazer. Se o pastor falar, eu faço. Se ele não falar, eu não faço. Não, comece. Você que está na internet: pastor, eu não tenho como fazer nada, eu só assisto o culto pela internet. Comece intercedendo por nós aqui na igreja. Enquanto o culto começa a rolar: pastor, eu quero interceder por vocês, eu quero interceder pelo louvor, eu quero interceder pela palavra, eu quero interceder por cada irmão que vem aqui. Comece. Pastor, eu não venho na igreja. Comece orando. Eu não posso cantar. Comece clamando ao Senhor, comece a sua adoração. Levante-se. Chega de ficar no sofá, meus irmãos, chega de ficar dormindo. É momento de você se levantar. Nós olhamos, a história nos mostra que para ser abençoado, não adianta você ficar no lugar. Não adianta. Você não vai conseguir nada se você ficar parado, mas se você se levantar, você vai ver a glória de Deus acontecendo na sua vida. Você vai ver que Deus vai fazer, e Deus já está fazendo. Ele é poderoso, Ele não volta atrás, Ele te conhece, Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você vai fazer, mas depende de você, depende de nós, isso.
palavra que queimou no meu coração durante a semana inteira. Eu escutei ela uma vez e o texto falava sobre a gente precisamos se levantar, a gente precisa sair do nosso conforto. E muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: não, isso aqui não é para mim, eu vou trocar, eu vou colocar outra coisa no rádio, outra coisa talvez no YouTube para escutar, porque essa palavra não é para mim. E é isso que acontece, eu fiz isso, não é para mim. E aí quando você começa a mudar e tentar escutar as outras coisas, o Senhor fala: não é isso que eu te mandei fazer, volta, a palavra está lá, comece, escute, eu estou falando com você. Você pode falar assim: pastor Rodrigo, eu não vou te escutar. Pode, mas Deus está falando com você nessa noite, não sou eu. Ele, da mesma forma que Ele falou comigo e ainda fala, o texto fala, precisa se levantar, e é para mim também. Se você não se levantar, está aqui, servo mau e negligente. É a palavra, não sou eu. Comece, recomece. Enquanto isso, se você fez tudo isso, pastor, eu vou recomeçar. Então comece adorando ao Senhor, comece levantando um altar, comece limpando tudo aquilo que está errado, mas comece levantando, porque você vai ver o sobrenatural acontecendo. Comece se levantando, indo no médico, pastor, chega de ficar em casa, se levante-se. É momento de nós acreditarmos que o Senhor vai fazer, que o Senhor está fazendo. Irmão Nelson, Deus está te levantando para ver além, Deus está levantando você para ir mais longe. Pastor, eu já tenho idade, não tenho mais nada para fazer. Não, Deus está te usando, e Deus vai continuar te usando. Aleluia. Deus vai continuar fazendo. Nenhum momento Ele falou que iria parar. Aleluia. Nenhum momento Ele falou que Ele deixaria a glória de Deus descer sobre esse lugar. Ele não falou. Ele não falou, Ele falou: filho, levante-se, faça, adore, clame. Se você fazer, eu vou derramar o melhor de mim para você. Eu vou derramar cura nesse lugar. Levante-se, levante-se. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Mas tenha certeza o que Deus vai fazer por você. Comece clamando a Ele. Não é momento mais você, não, eu vou morrer. Chega. Começa acreditando que Deus vai fazer sobre você o melhor.